Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eu queria comentar nessa meditação sobre o Natal, obviamente. E queria começar com uma história que conta de uma ocasião, os anjos estavam olhando a maldade que havia no mundo e se reuniram e pensaram assim: como que a gente vai fazer para acabar com a maldade que há no mundo? Eles começaram a pensar, fizeram meio que um brainstorm assim, começaram a dizer as ideias, e aí apareceu primeiro o São Miguel, assim, com a sua armadura e tal, e disse o seguinte: olha, a gente precisa dar força para os bons, para que eles vençam o mal. Aí os anjos olharam assim e falaram: legal. Mas aí São Gabriel disse: tá, mas e se os que receberem força ficarem para o lado do mal? E aí a gente tem mais um problema. Aí é verdade. Aí São Gabriel propôs uma outra coisa. São Gabriel falou o seguinte: ó, talvez a força não seja bom, mas sabedoria. Vamos dar sabedoria para os homens que são bons, para que assim eles consigam, pela sabedoria, convencer os maus. Ou pelo menos ganhar mais importância que os maus. Aí São Miguel falou: tá, mas São Gabriel, isso vai no mesmo erro que você apontou do meu. Porque da mesma forma que os meus podem se corromper pela força, eles também podem se corromper pela sabedoria. Então, não é que por serem sábios é que vai estar tudo garantido. E aí eles foram pensando assim, aí São Rafael ele falou: ó, olha, eu não sei como, mas o que a gente precisa fazer é ensiná-los a amar. Os seres humanos precisam aprender a amar, só assim o mundo vai ser melhor. Aí eles pararam, tá, mas e aí, como que a gente faz isso? Como que a gente resolve isso? E aí veio um anjinho assim, correndo, e falou assim: ó, já tem uma solução. Deus vai vir para a Terra. Aí os anjos olharam assim: tá, mas como assim? Poderoso, né? Forte, né? Com armadura. Não. Deus vai vir como criança, vai nascer de uma mãe, vai vir normalmente como uma criança. Aí os anjos falaram: como assim? Então ele vai ter que aprender a ler? Vai. Ele vai ter que aprender a escrever? Vai. Ele vai sofrer? Vai sofrer? Vai. Ele vai passar fome? Vai. Não é isso. É assim. Aí os anjos ficaram assim, meio preocupados, e o anjinho, né, disse: mas é a única maneira de que Deus cuide dos homens, é a única maneira para ele ensinar os homens a amarem. É só assim, só sendo um bebê para Deus ensinar os homens a amarem. E de fato é assim, né? Sei, às vezes Deus parece tão distante. Às vezes a gente pode encontrar um pouco de dificuldade de falar com Deus, porque Deus parece estar lá longe, né, onde brilham as estrelas. Mas saber que, poxa, Jesus foi como nós, que se encarnou, que conseguiu fazer as mesmas coisas que fazemos, que se divertiu, que Deus ia para a escola, que Deus aprendeu a ler, que Deus aprendeu até gramática. Deus fazia caligrafia? Eu já não sei. Deus decorava a tabuada? Eu também não sei. Mas Deus aprendia várias coisas que vocês tinham que aprender. Deus tinha os amigos que eram legais na escola. Deus tinha os amigos que eram meio chatos também na escola. Deus talvez tivesse, não sei, um garoto chamado Abacuque, que pegava no pé dele na escola, por exemplo. Tinha pessoas meio chatas, assim, que o provocariam, ele come com carinho, falaria com a pessoa. Então Jesus, ele foi como nós. Ele teve que passar por coisas como nós. E para quê? Para ensinar como amar. Então agora que a gente está próximo do Natal, a gente pode se perguntar o seguinte: como olhar para o presépio e aprender a amar como Jesus? A gente pode aprender dos personagens do presépio a amar a Jesus como eles amaram. Então, para isso, eu queria comentar sobre os personagens do presépio, principalmente
de José e Maria, como que eles aprenderam a amar a Jesus e como que eles podem nos ensinar. Então, primeiro, é interessante ver São José. Uma coisa que São José transmitia para Jesus e para Maria era a segurança. São José era um homem completamente seguro, que transmitia a paz. Só de chegar perto de São José, você já ficava tranquilo. Os clientes de São José, quando iam até ele, gostavam de conversar com São José, porque São José transmitia justamente isso, transmitia paz, segurança. E eu acho que é uma das coisas que podemos aprender nesse Natal, de sermos pessoas cada vez mais seguras. Os pais transmitindo essa segurança para os filhos, os pais conseguirem levar tranquilidade para os filhos. Só que não é uma paz, uma segurança que vem sozinha. É uma segurança que nós aprendemos pela oração, que aprendemos por nos sentirmos amados por Deus, sabemos com uma missão vinda de Deus de cuidar as pessoas à nossa volta. E isso vemos em São José. Porém, quando lemos o Evangelho, dá uma certa pena, porque a gente queria que tivesse mais passagens sobre São José. Até mesmo porque São José não pronuncia nenhuma palavra no Evangelho. Não é uma pena, falou, seria legal se São José falasse alguma coisa. Quando ele ia poder falar, Nossa Senhora fala no lugar dele. Não é porque as mulheres falam mais, mas é porque Deus quis que Nossa Senhora falasse mais. E São José não dissesse nada. São José é o homem mais da ação. São José age mais do que fala. Pensando nisso, alguns livros transmitiram algumas ideias de como que seria a vida de São José e como que ele se comportaria em situações assim mais difíceis. Tem um livro que eu estou lendo de leitura espiritual chamado A Sombra do Pai, que é um livro que eu recomendo, que está me ajudando muito, talvez ajude vocês, que ele fala sobre várias passagens na vida de São José, de como que ele atuaria em algumas ocasiões. Então, numa ocasião aparece São José, lá na cidade dele, que é Belém, ele com a sua família, e ele já por volta de uns 20 anos, e pensando na vida dele. Ele não havia se casado, não conheceu nenhuma moça que ele visse que daria para formar uma família com ele. Apesar de ter várias pessoas que gostassem de São José, e até algumas pretendentes, ele via que, poxa, eu não me vejo com elas, não é o meu momento. Até que uma pessoa disse o seguinte para José: José, muda daqui, vai para outra cidade. Aí José, mas poxa, minha vida está aqui, para onde que eu vou? Aí essa pessoa disse, vai para Nazaré. Nazaré? O que eu vou fazer em Nazaré? Nazaré era uma cidade muito pequena, tinha por volta só de 100 habitantes. Então, ele, o que eu vou fazer? E tinha várias pessoas pagãs. Aí essa pessoa disse, não, vai para Nazaré. Essa pessoa conhecia Nossa Senhora, conhecia Maria. Então só falou pensando, não, São José precisa conhecer Maria. Quando conhecer Maria, ele vai ver como que os dois vão se dar bem. Mas ele não falou, vai para conhecer Maria. Você não vai lá. Né? Tem tão poucas pessoas que no momento em poucos dias, ele já conheceria Nossa Senhora, porque não precisa de muita, não precisa do Instagram para conhecer Nossa Senhora, já seria super fácil, tá lá, pronto. Falou para ele, vai para Nazaré, você vai conhecer, você vai se dar bem lá. Ele, beleza, foi para lá. Aí, o autor desse livro, A Sombra do Pai, narra a viagem que São José teve de Belém a Nazaré. Ele viajou em caravanas. Então, numa caravana, na caravana que ele teve, tinham vários personagens que o autor vai descrever em algum dos personagens. Principalmente, ele descreve uma família no qual era um pai, uma mãe e um filho. E o filho, assim, ele era meio mimado, e o marido meio folgado, a mãe tinha que fazer tudo. Né? Fica tranquilo, eu não vou usar essa história para dar bronca em ninguém, vocês podem ficar tranquilos. Né? Então, mas conta assim, né? Então, a mulher tinha que fazer tudo, tinha que pegar água para o filho, tinha que cuidar dele, o marido na boa, né? Até que São José ia olhando para isso e começava assim a pensar, nossa, que pena que eu tenho
desse casal. Esse marido meio folgado, e São José se aguentando, assim, cara, eu preciso dar uma bronca nessa pessoa. São José se aguentando, assim, preciso falar com ele, mas não vou dizer nada. Aí chegou um momento que essa mulher foi pegar água, São José se adiantou, pegou o balde, colocou no poço, tirou a água do poço e deu para essa pessoa. O marido dela ficou meio sem graça, ficou meio bravo com isso, pensando, poxa, quem é essa pessoa aqui para dar água para minha esposa? Eu nem o conheço, por que ele está fazendo isso? Mas ele não disse nada, não disse nada para São José, ficou só entre ele e a esposa, assim. E aí, numa ocasião, eles estão andando nessa caravana e era meio perigoso, essa viagem era meio perigosa. Por quê? Porque por terem várias pedras, montanhas, os ladrões podiam ficar escondidos de forma que eles pudessem surpreender aqueles que viajavam e roubá-los. E foi o que aconteceu. No momento, eles estavam andando até que surgiu duas pessoas atrás da montanha, uma com uma faca e outra com uma lança na mão. E começaram a roubar as pessoas que estavam lá. O com a lança começou a ameaçar vários e foram atrás dessa família que São José observava. Era uma família muito pobre. E quando ele se aproximou dessa família, ele foi até eles com a lança, pediu o dinheiro deles e o homem disse: eu não tenho dinheiro, a gente é pobre, não temos dinheiro. Aí falou assim: então já que você não tem dinheiro, vocês vão ter que me dar o seu filho. Aí esse homem ficou desesperado, falou: não posso fazer isso. Eu amo meu filho, minha esposa eu amo, a gente não pode fazer isso. Olha, ou me dá dinheiro ou eu vou pegar o filho de vocês. Aí São José, vendo o que estava acontecendo, se colocou na frente desse homem. São José não sabia lutar. São José não fazia jiu-jitsu, não fazia muay thai, não lutava. Mas ele era forte. Por ser carpinteiro, ele era forte. Então, ele se colocou na frente desse ladrão e dessa família. E ficou só olhando para esse ladrão. E esse ladrão olhou para São José, o ameaçou com a lança e disse: se você não sair daqui, eu vou te espetar com a minha lança. E São José, que era um homem mais de ação, ele pegou, deu um soco nele, não, estou brincando. Ele pegou, ficou assim, olhando para ele, ficou olhando para ele. Esse homem ficou olhando também. Quando ele fez menção de atacar São José com a lança, com uma certa, não com tanta agressividade, mas já indo para cima dele, São José pegou a lança, arrancou da mão dele e ficou com a lança na mão. E ele ficou olhando para ele e disse: vai embora. Vai embora. Você é seu amigo, vou embora daqui. Deixa essa família em paz. E aí São José ficou olhando, até que esse cara abaixou a cabeça, virou as costas e foi embora. E aí essa família ficou totalmente agradecida a São José. Esse homem teve até uma grande devoção a São José, pela proteção e a segurança que ele transmitiu nessa viagem. Apesar de ser uma história mais inventada, assim, mas é razoável pensar que São José era assim, um homem que levava segurança, que protegia, e justamente por isso que Deus escolheu para que São José fosse o pai de Jesus. E aí, São José chegou em Nazaré. Então chegou, conseguiu uma casa, começou a trabalhar naquela casa, e aí no dia seguinte, ele foi tirar água do poço. Ele viu lá uma moça, a mulher mais bonita que ele já viu na vida, tirando água do poço, e era um poço meio ruim assim. Você tinha que fazer muita força para puxar o balde, porque estava meio mal feito. Aí São José, vendo a dificuldade que essa moça tinha em tirar água do poço, ele chegou para ela e disse: você quer ajuda? Aí ela falou: agradeço. Agradeço, apesar de que eu sou forte, eu consigo pegar água daqui. Aí São José: não, deixa que eu pego assim. Ela: não, te agradeço, porque aí eu não vou ficar com o braço dolorido. Aí São José olhou assim para o poço e disse: olha, o engenheiro que fez esse poço daria um bom filósofo.
né? Daria um bom filósofo. Ele ficou brincando assim. São José devia ser muito divertido também. E aí ele falou, não, olha, mas depois eu vou consertar esse poço. E aí ele perguntou como ela se chamava, né? Obviamente, né? Maria e José e tal. Começaram a conversar um pouco. Aí São José voltou para casa apaixonado. E aí dia seguinte ele consertou o poço. Maria percebeu que ele havia consertado. São José foi ver o seu burrinho. E o seu burrinho estava todo limpo, bonito. E aí ele percebeu que foi Maria que fez isso por ele. Então, como um agradecimento por ele ter consertado o poço. Até que São José foi falar com o pai de Maria, que queria se casar com ela. Naquela época as coisas eram mais rápidas, né? Ele queria se casar com ela e o pai de Maria disse, olha, eu ficaria muito feliz de te entregar Maria para você. E São José falou, ok, eu ficaria muito feliz em recebê-la, mas eu quero que ela queira também me receber. Não quero que seja algo obrigado, né? Então, e São José disse, eu vou falar com Maria, então, ver se ela aceita. Ele foi lá, conversou com ela, e Maria, ó, São José, eu gostei muito de te conhecer, só que tem uma coisa, olha, eu recebi de Deus que eu não poderia ter filhos, né? Como que a gente faz isso? Aí ele falou assim, olha, ao mesmo tempo, ela disse, eu sei que Deus quer que eu me case com uma pessoa, mas eu não sei tão bem como resolver isso. Você toparia se casar comigo mesmo assim, mesmo não tendo filhos? Você aceitaria assim? Aí São José falou, claro, eu aceitaria casar com você independente da condição que houvesse. Aí eles combinaram de se casar, e aí Maria descobre que a sua prima, a Isabel, está grávida e vai visitá-la. Antes, ela recebeu o anúncio do anjo que ela ia ter um filho. Ela fala com o anjo, né? Como que vai ser isso se eu fiz uma promessa para Deus que eu não teria filhos? Como que vai ser isso com José? O que vai acontecer? Aí o anjo fala, olha, o Espírito Santo vai vir sobre ti e Deus vai se encarnar no seu seio. Nossa Senhora não entendeu exatamente como seria, mas disse, olha, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Nossa Senhora aceitou ser a mãe de Jesus, mesmo não entendendo exatamente como tudo isso aconteceria. Aí Nossa Senhora, ela ficou grávida, foi visitar sua prima e voltou. São José, vendo que Maria estava grávida, pois descobriu que isso foi por meio do Espírito Santo, ele acolheu a Maria e eles se casaram. Ele ficou felicíssimo em saber que ele seria o pai do Messias, que ele rezava por tanto tempo para que ele viesse. Porém, no meio disso, veio o irmão mais novo de José para falar com ele. Que ele disse o seguinte, olha, o nosso pai faleceu, aqui está o anel de Davi, que é o nosso tataravô. Ele era da mesma linhagem do rei Davi, e o autor da Sombra do Pai fala que ele era o filho mais velho, o herdeiro de Davi. E é razoável pensar assim, né, que seja o mais velho por ser o herdeiro de Davi. O Messias seria o filho do Davi, não, filho da linhagem de Davi. E aí, ele falou, então está aqui o anel do rei Davi, e só que a gente queria te pedir uma coisa, você, por ser o herdeiro de Davi e o mais velho, eu queria que você não voltasse para Belém. Não voltasse para Belém. Ele, por quê? Porque Herodes vai descobrir que você é o herdeiro de Davi e pode te perseguir e a toda a nossa família por causa disso. Então, olha, José, a gente te ama muito, mas não queremos que você volte para Davi, que você volte para Belém. São José, pensando que não voltaria para Belém, aceitou. Porém, veio o édito do César Augusto, do imperador da época, mandando que as famílias voltassem
para o seu lugar de origem. E José tinha que voltar para Belém. Ele falou assim para Maria: Maria, olha, eu vou sozinho para Belém. Você fica aqui com Jesus, eu vou sozinho para lá. Maria, de forma nenhuma. José, eu vou te acompanhar. E José falou: não, Maria, você não pode me acompanhar. Você tá grávida, você não pode fazer isso. Ela falou: não, eu faço questão de estar com você e depois, o Messias tem que nascer em Belém. A gente tem que fazer essa viagem. Então eles fizeram essa viagem. Foi uma viagem longa, dura, que durou por volta de 4 dias, andando. Nossa Senhora às vezes subia no burrinho para descansar um pouco. Chegaram lá e aconteceu aquilo que a gente sabe. Eles chegaram exaustos. A única coisa que José queria era que Maria descansasse. Então, eles foram, a primeira coisa que fizeram foi bater na casa do irmão dele. Foi ver seu irmão mais novo, bateu na casa, estava tudo trancado, e José disse: olha, eu estou aqui com a minha esposa e com meu filho, ela está prestes a dar luz e precisa descansar. Vocês podem nos acolher na sua casa? Nem que seja por uns dias. O irmão dele abriu e disse: não, você não pode. Eu não te falei, José, para você não voltar para Belém? O José disse: não, mas é que a gente teve que fazer isso porque o imperador podia nos perseguir se voltássemos, se não voltássemos para Belém. Aí ele falou: olha, não posso. Se eu te acolher, o Herodes vai descobrir, ele tem espiões em tudo quanto é lugar, ele vai saber e ele vai perseguir não só você, mas toda a nossa família. José, não posso. José falou: mas é só uma noite. Não posso, José. Você me desculpe, eu te amo muito, mas eu não posso. E José que tinha muita paz, José olhou para aquilo e falou: não pode ser. Ele falou: não, ele tem que abrir essa porta. José começou a fazer força com a porta para abrir, só que a porta não abria, era uma porta muito forte. E José começou a reclamar com Maria, falou: Maria, como que Deus pode permitir isso? Por que nem meu irmão quer me receber aqui? E até raso, assim, nem meu irmão quer me receber aqui, por que Deus está permitindo isso? E Maria deu um toquinho no ombro de José e falou: José, deixa, não tem problema. Deus sabe mais, vamos confiar em Deus. Ele foi embora, assim, pensativo. Eu falei: poxa, eu não entendo isso. José era tão bom, mas eu não entendo isso. E aí, ele falou: então vamos na casa dos nossos outros irmãos, dos meus outros irmãos. Vamos em outra casa. E aí Maria disse: não, eles combinaram que ninguém te receberia. Então é razoável pensar que aconteceu assim, porque se José de Belém, como que eles não tiveram não tiveram lugar para acolhê-los, né? Então eles foram pensando, e José disse: ó Maria, eu tenho uma propriedade que fica isolada, fica longe da cidade e é uma propriedade minha. Podemos ir para lá, só que é muito simples. E lá, nessa propriedade, já tem uma família, mas acho que eles vão nos receber. Então São José foi até lá, chegou nessa casa, bateu e perguntou: vocês podem me acolher? Essa pessoa abriu a porta e disse: claro, devemos muito a você e ao seu pai. José, essa é a sua casa, seria um prazer te acolher. Eles estavam com os filhos e José olhando para aquilo, era uma casa bem pequenininha, e Maria disse: José, mas eu vi que tem um estábulo que fica do lado aqui da casa, que é de vocês também. Não vamos dar trabalho para essa família. Vamos para esse estábulo. E José: mas poxa Maria, é tão simples esse estábulo. Não, José, é um lugar isolado, um lugar tranquilo. Vamos ficar lá. Olha, se Deus permitiu que acontecesse isso, Ele quer nascer nesse lugar. Então, vamos para lá. E aí, Jesus nasceu nesse estábulo. O estábulo era um lugar sujo, um lugar com cavalos, com burros, que cheirava mal, com mosquitos, várias moscas, desagradável, mas Deus quis nascer lá. E por que Deus quis nascer lá? Para que colocássemos o nosso coração não nas coisas materiais, mas colocássemos o nosso coração nos outros.
E essa é uma ideia que podemos aprender do Natal, de colocar o nosso coração no amor aos outros, colocar o nosso coração não nos bens materiais, nas nossas qualidades, mas no amor que doamos aos outros. No começo da meditação, falava que a única solução do mundo é que aprendamos a amar. E aprenderemos a amar olhando para o presépio, vendo a segurança de São José, a compreensão de Maria, depois a generosidade dos pastores, o desprendimento dos reis magos e saírem de tão longe, viajarem e verem a Jesus. Então, uma forma de vivermos muito bem o Natal é estarmos com o coração voltado para os outros, estarmos com o coração em como servir as pessoas à nossa volta, a como fazer felizes as pessoas que estão do nosso lado, a sorrirmos, a agradecermos aquilo que temos. Sempre teremos coisas que podem nos deixar meio chateados. Seja com algum presente que podemos receber, um amigo secreto, seja quando as coisas não saem como esperávamos. Lembro que quando chegava o Natal, eu tinha um certo trauma, porque tinha uma tia que me amava muito, mas ela sempre me dava meia no Natal. Então chegava o presente dela, eu abria assim, meia. Aí minha mãe pedia para eu forçar meu sorriso, para eu treinar meu sorriso. Bom, eu tentava, mas essa é uma forma de ver que sempre o nosso coração precisa estar nos outros. Sempre vão ter coisas que vão nos deixar um pouco chateados, seja o que for. Porém, a forma de vivermos bem o Natal é essa, olhar para o presépio. Então, que a Sagrada Família e Jesus nos ajude a aproveitar muito bem esse Natal e deixar com que Jesus nasça realmente no nosso coração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.